Você já deve ter visto meninas vestidas assim, roupas fofinhas, voz fina. Eu sei que é bem estranho e até um pouco suspeito, mas na verdade não são meninas, são mulheres adultas. E esse é um dos padrões de beleza mais famosos no Japão atualmente, o kawaii. Mulheres que se vestem de forma bem suspeita, que falam mais fino e parecem mais infantis para atrair a atenção de homens mais velhos, não é incomum no Japão. E na verdade isso é bem normalizado na cultura. No vídeo de hoje você vai conhecer a bizarra cultura kawaii do Japão, que é uma das mais estranhas que eu já vi, e eu vou te explicar o porquê dos japoneses gostarem de mulheres assim. Existem muitas coisas que me deixam de queixo caído com o Japão, de formas boas e ruins, mas sem dúvida uma delas que eu mais acho problemático é o padrão de beleza. Diferente de muitos países onde o padrão de beleza varia bastante, no Japão existe um padrão bem específico. E quando eu digo específico, é realmente específico, é num nível quase obsessivo. Por exemplo, uma das maiores exigências no Japão é a mulher ter uma pele clara e impecável. Isso não é algo recente, tá? Isso vem de séculos atrás, quando a pele branca era associada à nobreza. A ideia era bem simples. Quanto mais clara a sua pele, menos você parecia uma camponesa que passava o dia no sol. Só que isso foi evoluindo, e hoje em dia é um dos maiores símbolos de beleza do Japão. Não é à toa que você vai ver lojas cheias de produtos para clarear a pele, como se fosse uma correção que toda mulher deveria fazer. E não para por aí. Os traços delicados e aparência jovem, juvenil, também são uma coisa essencial. O rosto ideal é bem pequeno, com o queixo bem fino e com olhos bem grandes. É, bem no estilo de personagens de anime mesmo. Eles valorizam mulheres que têm traços suaves, quase como se a pessoa ainda fosse adolescente. A ideia é passar uma sensação de pureza, de algo intocado. Isso porque, na mentalidade de muita gente no Japão, a juventude é sinônimo de beleza e até mesmo de valor da pessoa. Eu sei que isso é bem bizarro. E uma das coisas que mais popularizam esse tipo de padrão, sem dúvida, é a cultura pop. A cultura pop japonesa tem um papel muito grande nisso tudo. Se você já viu animes, mangás, ou acompanhou bandas de idols, com certeza você já percebeu que todas as personagens femininas seguem esse molde. Uma pele perfeita, um rostinho de boneca e aquela vibe fofa e inocente. As idols, por exemplo, são praticamente embaixadoras desse padrão. Elas não apenas representam essa beleza, entre aspas, mas vivem dentro de um sistema que exige que elas se comportem como meninas puras e perfeitas o tempo inteiro. Elas não podem envelhecer, não podem ganhar peso, não podem sequer demonstrar que têm uma vida amorosa. Muitas mulheres no Japão passam a vida inteira tentando alcançar esse ideal de beleza. E para isso elas fazem de tudo: dietas extremas, cirurgias estéticas, maquiagem pesada e até mesmo mudanças de comportamento. Sim, não basta você parecer jovem, delicada e pura, mas você também precisa agir como se fosse frágil. O resultado disso é um monte de gente tentando alcançar algo que, sinceramente, nem é realista. Mas calma, que isso daqui é só o começo. Porque a cultura do parecer bonita e perfeita vai muito além de maquiagens e roupas. Ela é tão forte que moda até como que as mulheres devem falar, devem se vestir ou até mesmo viver. Isso a gente vai entender um pouco mais no próximo ponto. A cultura do kawaii. Eu sei que isso é algo que parece inofensivo de início, e você até pensa, que legal, personagens fofinhos. Mas a verdade é que essa ideia de ser fofinha e indefesa, e os homens japoneses gostarem disso, pode chegar a lugares bem estranhos. E vai por mim, são realmente lugares bem estranhos. No Japão, tudo pode ser kawaii. Roupas, bichinhos, comidas, até mesmo pessoas. Mas o que exatamente isso significa? E por que os japoneses são tão obcecados por essa ideia? A palavra kawaii pode ser traduzida como fofo ou adorável, mas na prática vai muito além disso. O conceito de kawaii começou a ganhar mais força ali nos anos 70, quando surgiu um movimento entre adolescentes japonesas de deixar as coisas mais bonitinhas. Esse movimento era uma espécie de rebelião contra o tradicionalismo da sociedade japonesa. Mas ao invés de ser algo agressivo,
Elas se expressavam com um estilo mais infantil e mais delicado. Canetas coloridas, letras arredondadas nos cadernos e roupas que lembravam muito bonecas. Com o tempo, essa ideia de fofura deixou de ser só um movimento juvenil e se transformou em algo muito maior, quase que uma obsessão nacional. O kawaii começou a aparecer em tudo, desde marcas famosas e até mesmo políticas públicas. Não é muito raro você ver anúncios do governo japonês usando mascotes fofos para transmitir mensagens sérias. Até a polícia tem mascote kawaii. Eu sei que isso parece engraçado, mas isso diz muito sobre como a cultura japonesa valoriza essa estética. Agora, o problema começa quando a ideia de kawaii deixa de ser algo só sobre objetos e passa a ser um padrão para as pessoas, especialmente as mulheres. No Japão, ser kawaii não é só uma questão de estilo, é quase que um requisito para você ser considerado atraente. Isso significa que as mulheres são incentivadas a se vestir, a agir e até mesmo falar de uma forma infantilizada. Vozes bem fininhas, jeito tímido e roupas que parecem que saíram de um conto de fadas ou de um desenho animado são extremamente comuns. Um dos exemplos mais conhecidos disso é o estilo Lolita Fashion. As garotas que seguem esse estilo se vestem como bonecas, com vestidos muito grandes, muita renda e muito acessório extravagante. Isso parece algo inofensivo, mas no fundo reflete essa idealização de juventude e de inocência. É como se o objetivo fosse ser eternamente uma menina, nunca uma mulher de verdade. E não é só na moda que o kawaii aparece. Ele também influencia os comportamentos das mulheres na sociedade. Imagina viver num lugar onde você ser mais direta ou mostrar maturidade pode ser visto como algo não atraente. Muitas mulheres acabam reprimindo partes da personalidade delas só para parecerem mais fofas e mais agradáveis. Elas agem de forma mais tímida, falam mais baixo e evitam confrontar as pessoas diretamente. Tudo isso para se encaixar nesse molde de mulher ideal, que é basicamente uma garota indefesa e fácil de agradar. Mas o mais perturbador nisso tudo é como que essa cultura está ligada à infantilização de mulheres. A ideia de que uma mulher precisa parecer uma menina para ser mais desejada é muito comum no Japão. Isso não é só desconfortável, isso é bem perigoso. Isso alimenta uma mente onde a juventude extrema e a fragilidade são algo a ser valorizado, digamos assim. E isso pode acabar justificando comportamentos bem ruins, especialmente de homens mais velhos. E é aqui que a coisa começa a ficar mais esquisita. Quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que essa obsessão pela juventude vai muito além da aparência. Ela entra num território bem desconfortável, onde essa infantilização, inocência das mulheres não é só normalizada, ela também é sexualizada. Para entender isso daqui, é só você olhar para a mídia e publicidade japonesa. Elas estão repletas de exemplos disso. É muito comum você ver adolescentes ou até meninas que parecem mais jovens do que realmente são, sendo retratadas de maneira extremamente sensualizada. Elas aparecem em comerciais, capas de revistas e programas de TV com roupas mais curtas, com poses bem sugestivas e ao mesmo tempo expressões que tentam passar inocência. Essa combinação de inocente, mas atraente não é um acidente. É algo que a sociedade japonesa consome e de certa forma aceita como normal. A indústria do entretenimento é um dos maiores exemplos de como que essa obsessão com a juventude é explorada ao máximo. Se você já ouviu falar das idols, você sabe do que eu tô falando. Essas garotas, geralmente com idades entre 13 a 20 anos, são treinadas para parecerem perfeitas, bonitas, fofas, sempre sorridentes e com um ar de ingenuidade, de inocência. Elas se tornam literalmente um produto, vendido para um público que muitas vezes inclui homens bem mais velhos. E não é só o talento delas que importa. Na verdade, o foco principal é como elas aparentam ser perfeitas e inocentes. O problema aqui não é só a pressão em cima dessas meninas para atender essa expectativa. É também o público que consome esse tipo de conteúdo. Muitos dos fãs dessas idols são homens adultos, até homens bem velhos, que alimentam uma fantasia de estar perto de alguém que parece inocente
Isso daqui cria um mercado gigantesco, mas também extremamente problemático, onde a juventude extrema é tratada quase como um fetiche. E não são só as idols que enfrentam essa realidade. Existe uma outra área da indústria do entretenimento chamada de Gravity Models, que leva isso para um nível ainda mais perturbador. Essas modelos geralmente posam para revistas e ensaios fotográficos que, em teoria, não são considerados explícitos, mas que eu nem posso mostrar isso aqui no YouTube para você ter uma noção. Muitas vezes essas fotos mostram adolescentes em trajes de banho, em posições bem estranhas, mas sempre tentando manter aquela imagem de inocência. É como se o mercado estivesse andando numa linha tênue entre o que é aceitável e o que é bem errado. Essa obsessão pela juventude e pela infantilização da mulher levanta uma série de questões e problemas que isso gera. Primeiro porque normaliza a ideia de que é aceitável você transformar meninas em um objeto e tratar elas como um produto da indústria. E segundo porque você cria uma pressão absurda para que todas as mulheres japonesas mantenham uma aparência jovem a qualquer custo. É como se, no momento em que elas deixem de parecer adolescentes, elas perdessem automaticamente o valor que a sociedade atribui a elas. Isso daqui afeta toda uma geração, que vai crescer acreditando que o ideal de beleza é parecer jovem e vulnerável. Então sim, o Japão é um país bem complicado para ser mulher. E tudo isso que eu te falei até aqui me fez pensar sobre um ponto bem cruel do país. Como é ser mulher e envelhecer no Japão? Porque se a sociedade valoriza tanto a juventude, o que acontece com as mulheres quando elas passam dos 30, 40 ou 50 anos de idade? A resposta é bem simples e bem triste. Elas se tornam praticamente invisíveis. Para começar, existe uma pressão social muito grande para que as mulheres sigam um caminho específico na vida. Estudar, se casar, ter filhos, cuidar da família. Só que no Japão, essas expectativas vêm com prazos. Se uma mulher não se casar antes dos 30, ela é rotulada como a que foi deixada para trás. E se ela não tiver filhos até certa idade, ela enfrenta julgamentos constantes da família e da sociedade em geral. A ideia de que uma mulher pode simplesmente não querer nada disso ainda não é uma coisa bem aceita no Japão. Mas e aquelas que conseguem seguir o caminho esperado? Bom, a história não é muito melhor. Muitas mulheres que se dedicam à família acabam deixando as suas carreiras de lado, e quando os filhos crescem, elas enfrentam uma sensação de vazio e um certo desprezo da sociedade. É como se envelhecer fosse perder o propósito de existir, já que elas não se encaixam mais no molde de mulher ideal. Então, enquanto o Japão continua crescendo com a cultura kawaii e a obsessão pela juventude, ele deixa algo de lado que é muito importante: o valor de verdade das pessoas, independentemente da idade. E isso é algo que não deveria ser ignorado, porque no final das contas, todos nós vamos envelhecer um dia. Mas parece que as pessoas não enxergam isso por lá. Bom, eu não gosto da cultura kawaii, eu acho que isso ficou bem claro aqui. Eu acho isso bem problemático e sinceramente eu não entendo os japoneses acharem isso de mulheres mais velhas. No mundo ocidental isso é bem difícil de entender. Mas enfim, eu queria conversar com vocês sobre esse tema. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso e a gente vai continuar discutindo aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e um abraço!